Receba uma boa palavra para o teu coração. Bom dia com Jesus. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão à impiedade ainda maior. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 e 16. O cristão aprovado. Ser cristão e não ser radical na obediência à palavra de Deus, ser um liberal e humanista no trato da teologia, significa, conforme o reformador João Calvino, ter aquela abundância de palavras, profana e ruidosa, uma espécie de labirinto, ou antes um profundo redemoinho, do qual não podem sair, mas dentro do qual os homens se afundam mais e mais. Citado por Russell Champlin, comentando este mesmo texto básico da nossa meditação. Paulo apóstolo escreveu esta palavra justamente para refutar os gnósticos, bem como aqueles que se insurgiam contra o seu apostolado. Paulo escreve as duas cartas a Timóteo para advertir ao jovem ministro quanto não apenas às heresias, mas também quanto àqueles que na igreja se insurgiam contra o pastor, contra o apóstolo. Assim, como dizem os reformadores, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Paulo diz que o cristão aprovado por Deus é aquele que é fiel à palavra da verdade. Paulo adverte a Timóteo quanto àqueles que negavam não apenas o senhorio e divindade exclusivos de Cristo, como também os demais que negavam ser o texto sagrado como única e perfeita revelação de Deus. O cristão aprovado agrada a Deus. A razão pela qual Deus nos criou foi para que o agrademos. O Catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, assim responde: o fim supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor de sua glória. Confira Salmos 139, 13 e 14 e Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. O cristão aprovado vive para agradar a Deus, não a si próprio, nem ao mundo. O cristão aprovado vive pela fé. Paulo apóstolo, refutando a heresia que dizia que o homem deveria fazer algo pelo que merecesse a salvação, rebate declarando: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, Paulo diz que a palavra de Deus é suficiente e eficiente para vivermos aprovados por Deus. Somente as Escrituras Sagradas, como disseram os reformadores, e nós dizemos também. O cristão aprovado segue a palavra de Deus. Não basta conhecer e professar a fé, é preciso praticá-la. O cristão aprovado segue o modelo do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículos 1 e 2. O cristão aprovado segue, pratica e dá testemunho de que é fiel à palavra de Deus. O cristão aprovado agrada a Deus, vive pela fé, segue a palavra de Deus. Bom dia com Jesus! Pastor Emanuel de Menezes Costa,
Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, Rua Maruim, 1587, bairro Cirurgia, Aracaju, Sergipe.